Existem lugares que parecem inofensivos, até confortáveis, mas que silenciosamente destroem o futuro de qualquer pessoa que permaneça neles tempo demais. A maioria dos homens passa a vida inteira presa nesses ambientes sem perceber, perguntando-se por que nunca avançou. Porque tudo parece sempre travado, pesado, repetitivo. O erro não está apenas em decisões ruins ou falta de talento. O erro está nos lugares que você frequenta, nas mesas onde você se senta, nas conversas que aceita como normais. As ameaças mais perigosas da sua vida não aparecem com violência explícita. Elas aparecem disfarçadas de amizade, rotina e familiaridade. Maquiavel já entendia isso há séculos. A ruína de um homem quase nunca vem de inimigos declarados. Ela vem dos ambientes onde ele se sente seguro demais. Você acha que está socializando, acha que está relaxando, acha que está apenas convivendo. Na realidade, você está entrando diariamente em zonas que adormecem sua ambição, drenam sua energia e corroem sua identidade sem fazer barulho. Existem salas, círculos e contextos criados para manter você pequeno, acomodado e previsível. A maioria entra neles sorrindo e só percebe o estrago quando já está tarde demais. Pense na última vez em que você se sentou com pessoas para reclamar da vida, do trabalho, do dinheiro ou das injustiças do mundo. Naquele momento, você sentiu alívio. Mas aquilo não foi paz. Foi o som do seu poder escorrendo para fora. Você não ganhou clareza, não ganhou estratégia. Você recebeu um sedativo emocional. Trocou força por conforto, direção por acolhimento. E todos ao redor perceberam exatamente qual é o seu preço. Existem 7 lugares específicos que funcionam como campos de extermínio silenciosos. Eles roubam sua força, vazam seus pontos fracos e transformam determinação em vidro fino. Se você está em algum deles agora, você não está descansando. Você está sendo drenado, sua energia está sendo coletada, sua vantagem está sendo embotada e muitas vezes as pessoas que você chama de amigos são as que seguram a lâmina. O primeiro desses lugares é também o mais sedutor, porque se disfarça de humanidade, empatia e conexão. É o lugar onde a maioria morre antes mesmo de perceber que estava em perigo. O Círculo da Pena. Você conhece esse lugar. Ele pode ser um grupo de mensagens, uma mesa de bar, um almoço de família ou um encontro recorrente onde o assunto nunca muda. Reclamações, desabafos, histórias de fracasso, injustiça e vitimização. Ali, a moeda de troca é o sofrimento compartilhado. Quanto mais você reclama, mais aceito você se sente. Quanto mais expõe suas dores, mais acolhido parece estar. Só que Maquiavel entendia algo que a maioria ignora. Pena é uma droga, e como toda droga, ela alivia enquanto destrói. Toda vez que você verbaliza sua fraqueza nesse círculo, você está ensinando aos outros exatamente onde você sangra. Você acredita que estão ouvindo para ajudar. Não estão. Estão ouvindo para se sentirem menos fracassados. Quando alguém responde, é difícil mesmo, não está te apoiando. Está legitimando sua estagnação. Está te dando permissão para continuar onde está. Porque se você sair dali e vencer, sua existência se torna um lembrete cruel da covardia deles. Nesse ambiente, ninguém quer ver um vencedor. Querem companhia na derrota. O Círculo da Pena transforma homens em animais de rebanho, encolhidos juntos para dividir calor enquanto os predadores circulam. Cada sessão de desabafo treina sua mente a buscar validação emocional em vez de resultado. Um homem confortável em receber pena jamais será respeitado. E sem respeito, não existe soberania. O perigo desse lugar é que ele parece moral, parece humano. Vendem a ideia de que vulnerabilidade é força. Isso só é verdade em ambientes de confiança estratégica, não em círculos de estagnação. No mundo do poder, vulnerabilidade é um mapa. E nesse círculo, você distribui o mapa gratuitamente. Você ensina aos outros como quebrar você, onde pressionar. Por que você não avança? Toda conversa é uma negociação ou uma confissão de derrota. Se você não fala sobre expansão, você está admitindo escassez.
Ao repetir suas perdas, você solidifica seu papel social como alguém que perde. As pessoas podem sorrir, mas internamente passam a te classificar como peso morto. Esse ambiente embota sua lâmina. Faz você acreditar que pelo menos tenho meus amigos é substituto para estou avançando. Não é. Esses mesmos amigos desaparecem quando você precisa de algo que exige esforço real. Eles só existem enquanto há miséria compartilhada. O círculo da pena é um cemitério de ambição. Quem permanece ali terá uma morte confortável, cercado de gente que vai chorar não por amor, mas por alívio de não ser eles no caixão. Se você quer sobreviver, entenda que não precisa de colo, precisa de estratégia. Não precisa ser compreendido, precisa vencer. O alívio do desabafo é o som da sua fome sendo sufocada. Saia dos grupos que focam no que está errado e procure ambientes que falam do que vem depois. Esse lugar é quente, convidativo e fatal. E se você não tiver estômago para abandonar quem te conforta no fracasso, jamais terá força para caminhar entre quem exige vitória. Ao sair desse primeiro campo, muitos acreditam que estão livres, mas apenas trocaram uma armadilha por outra ainda mais sofisticada. Agora entramos em um lugar que não mata seu espírito imediatamente, mas rouba sua identidade enquanto faz você se sentir especial. A mesa do respeito não conquistado. Você finalmente está lá, no ambiente que sempre quis acessar. Pessoas influentes, conversas caras, sensação de pertencimento. O vinho é caro, o local é exclusivo e pela primeira vez você sente que chegou. Riem das suas piadas, perguntam sua opinião sobre coisas irrelevantes e fazem você acreditar que faz parte do jogo. Maquiavel veria isso e enxergaria um mascote. Esse é um dos lugares mais letais que existem. Você está presente, mas não é um jogador. É decoração. Sua presença valida o status deles. Você é mantido ali para que se sintam generosos, abertos, acessíveis. No momento em que decisões reais surgem, você percebe que não tem peso algum. Esse ambiente mata sua fome porque oferece a ilusão de conquista sem exigir a dor da construção. Você começa a se vestir como eles, falar como eles, imitar trejeitos, mas sua influência e seus recursos continuam os mesmos. Você se torna um parasita de prestígio, vivendo de proximidade simbólica com poder alheio. Enquanto você se sente honrado, eles garantem que você nunca alcance o mesmo nível. Logo ao lado dessa armadilha, existe outra ainda mais confortável. O eco dos pequenos vencedores. O lugar onde você é o melhor da sala, o mais inteligente do grupo. O que todos pedem conselho. Você se sente um rei. Esse é um dos lugares mais perigosos para um homem ambicioso. Quando seu ego é alimentado por gente inferior, sua evolução para. Ninguém te desafia. Todos te aplaudem. Você confunde admiração local com relevância real. Ser grande em um ambiente pequeno é apenas uma forma lenta de fracassar. Enquanto você reina em um lago raso, os predadores reais dominam oceanos. Esses dois ambientes usam seu ego como coleira. Um te transforma em servo dos poderosos, o outro em prisioneiro dos fracos. Em ambos você não é soberano. Você precisa preferir ser invisível entre gigantes do que rei entre medíocres. Caso contrário, passará a vida inteira como espectador VIP ou lenda local, sem jamais perceber que foi apenas mais uma vítima da necessidade de aprovação. A partir daqui, os lugares deixam de apenas atrasar seu crescimento. Eles começam a sugar sua vida. Entramos agora no território onde o passado te mantém acorrentado, o relacionamento de custo afundado, o peso morto. Você continua investindo energia em algo que morreu há anos, um relacionamento, sociedade ou ambiente que já não gera retorno. Você chama isso de lealdade, perseverança, compromisso. Na verdade, é medo de admitir perda. Você permanece porque não suporta aceitar que anos foram desperdiçados. Então dobra a aposta. Coloca mais tempo, mais emoção, mais recursos tentando salvar algo irrecuperável. Cada hora ali é roubada do homem que você deveria se tornar. O tempo já gasto não tem valor algum no presente. A única pergunta relevante é se o próximo passo gera retorno.
Se não gera, permanecer é escolha consciente de fracasso. Esse lugar transforma você em alguém reativo, emocionalmente exausto, incapaz de manter foco frio. Poder exige brutalidade com o próprio passado. Quem não sabe cortar perdas não controla a própria vida. Muitos preferem conflito constante à solidão fértil, mas é no vazio que o soberano nasce. Para avançar, você precisa ter coragem de queimar pontes que levam a cemitérios. Esses são apenas os primeiros campos. Eles não gritam, eles acolhem, eles cedam e exatamente por isso matam. Você já percebeu que esses lugares não te prendem pela força, mas pela familiaridade. Eles não te expulsam do jogo. Eles fazem algo pior. Fazem você esquecer que estava jogando. E é exatamente aqui que a próxima regra entra, porque depois que sua ambição é sedada, sua identidade começa a ser moldada sem que você perceba. O próximo território mortal é aquele onde você deixa de ser atacado diretamente e passa a ser dissolvido aos poucos. É o ambiente onde ninguém te odeia, ninguém te enfrenta, ninguém te confronta, mas também ninguém te leva a sério. É o espaço onde você se torna confortável demais para ser respeitado. Esse lugar é o pântano da convivência morna. Pessoas que não te desafiam, não te sabotam abertamente, mas também não te puxam para cima. Conversas vazias, encontros repetitivos, risadas automáticas. Você não sai ferido, mas sai drenado. E o perigo aqui é exatamente esse. Não dói o suficiente para você sair, mas corrói o bastante para te manter pequeno. Esse tipo de ambiente cria um efeito psicológico devastador. Você começa a ajustar sua fala para não parecer intenso demais. Ajusta seus planos para não soar arrogante. Ajusta seus sonhos para não constranger ninguém. Aos poucos, você deixa de ser você e vira uma versão diluída, socialmente aceitável, politicamente neutra, emocionalmente inofensiva. E tudo isso parece maturidade, quando na verdade é amputação. Maquiavel entendia isso quando falava que o governante que tenta agradar a todos acaba sendo desprezado por todos. Quem não causa fricção não gera respeito. Quem não impõe presença vira paisagem. E então vem outro campo ainda mais traiçoeiro, o espaço onde você é sempre o salvador, onde todos te procuram para conselhos, favores, apoio emocional, ajuda prática. Você vira o cara forte, o equilibrado, o que resolve. E isso infla o ego, mas destrói o futuro. Porque enquanto você gasta sua energia sustentando o caos alheio, ninguém está sustentando o seu crescimento. Você vira uma âncora emocional para pessoas que não têm intenção alguma de sair do lugar. Elas te chamam de amigo, mas te usam como muleta. E toda muleta existe para impedir movimento. Esse papel é perigoso porque te dá uma falsa sensação de importância. Você se sente necessário, mas não é respeitado. Necessidade não é poder. Dependência não é lealdade. Maquiavel deixava claro que quem se torna indispensável para os fracos acaba preso à fraqueza deles. Você passa a ser requisitado, mas nunca seguido. O dia em que você precisar de silêncio, foco ou ausência será chamado de egoísta. Porque você treinou essas pessoas a te verem como recurso, não como homem soberano. Avançando mais fundo, existe o lugar onde sua identidade começa a ser negociada em troca de aceitação. Ambientes onde você precisa explicar demais quem você é, justificar seus valores, suavizar sua postura. Toda vez que você precisa se explicar para existir, você já perdeu terreno. O poder não pede permissão. Ele se impõe pela coerência. Lugares que exigem que você traduza constantemente sua visão são lugares que não merecem acesso a ela. E então, chegamos a um dos pontos mais críticos. O território onde você revive versões antigas de si mesmo. Pessoas que te conhecem pelo que você foi, não pelo que está se tornando. Elas não precisam te atacar. Basta lembrar de histórias antigas, erros passados, versões imaturas suas. Cada lembrança dessas é uma tentativa inconsciente de te puxar de volta para um lugar onde elas se sentem seguras. Evolução cria assimetria. Assimetria cria desconforto. E o desconforto é resolvido tentando te reduzir.
Esse é um dos testes mais difíceis porque envolve afeto, história, memória. Mas Maquiavel já alertava: quem quer construir algo novo precisa aceitar ser visto como ingrato pelos que só conhecem o passado. Você não deve fidelidade a versões antigas de si mesmo, e qualquer ambiente que exige que você continue sendo quem já não é, se torna um cemitério de possibilidades. Há também o espaço onde você vive em constante comparação. Ambientes onde tudo vira disputa silenciosa, onde conquistas são minimizadas, onde sucesso é relativizado, onde sempre há alguém pronto para lembrar que não é tudo isso. Esses lugares não querem te destruir frontalmente. Querem te manter em dúvida. A dúvida é mais eficaz que o ataque. Um homem confiante age, um homem em dúvida hesita, e a hesitação é o intervalo onde o mundo te passa por cima. Esses espaços cultivam ironia, sarcasmo, falsa humildade. Tudo para impedir que alguém se destaque demais. E se você começa a reduzir sua própria ambição para não virar alvo de piada, o sistema funcionou. Você foi neutralizado sem perceber. Maquiavel sabia que o ridículo é uma das armas mais eficazes contra o poder emergente. Nada assusta mais os fracos do que alguém que cresce sem pedir desculpas. E por fim, existe o último lugar, o mais silencioso, o mais invisível, o mais mortal. É o lugar onde você permanece por medo do vazio, onde você aceita qualquer ambiente, qualquer relação, qualquer rotina, só para não encarar o silêncio. Mas o silêncio não é o inimigo. O silêncio é o terreno onde a soberania nasce. Todo homem que construiu algo grande passou por um período de isolamento real. Não como castigo, mas como incubação. Quando você corta esses lugares da sua vida, sobra espaço. E esse espaço assusta, porque nele não há aplausos, não há distração, não há anestesia social. Só você, suas escolhas e suas responsabilidades. É exatamente por isso que a maioria foge. Preferem morrer lentamente em ambientes familiares do que encarar a liberdade brutal de decidir quem vão se tornar. Se você chegou até aqui, já entendeu que não se trata de 7 lugares físicos. Trata-se de 7 estados mentais disfarçados de conforto, amizade, normalidade e pertencimento. Cada um deles existe para te manter previsível, gerenciável e pequeno. Sair desses lugares não é um ato social. É um ato de guerra psicológica contra tudo que quer te manter dócil. A partir de agora, cada sala que você entra precisa responder a uma pergunta simples. Isso afia minha lâmina ou a enferruja? Se a resposta não for clara, a saída deve ser silenciosa. Poder não anuncia despedidas. Ele simplesmente muda de rota. E se esse vídeo te ajudou a enxergar armadilhas que antes pareciam normais, deixa um like e se inscreve no canal. Isso ajuda mais do que você imagina a continuar esse tipo de conteúdo.